Saudação fraternal a todos, e que cada um de nós possa realizar a melhor escolha, que será sempre a escolha de seguir os passos, os exemplos e os ensinamentos do nosso Mestre Jesus hoje e sempre. Em vídeos anteriores aqui do canal, por 2 momentos, nós abordamos o tema suicídio. Uma proposta de meditar e refletir sobre o grande erro que é escolher essa porta chamada suicídio e por ela entrar. O suicídio é um tema atual, importante e sério. Por isso, vamos retornar a esse tema aqui e agora. Vamos novamente falar sobre o suicídio. Vamos conhecer o relato de uma suicida. O que ela nos diz, uma mulher espírita. O que aconteceu? Quais foram os motivos? Quais foram as consequências da escolha dela? O relato dela faz parte deste livro. O livro chamado O Estante da Vida. Um livro ditado pelo espírito Irmão X. Ou, se preferir, Humberto de Campos, e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Irmão X entrevista essa ex-suicida. Temos aqui uma entrevista, 11 perguntas e respostas. Sendo assim, um material rico e, logicamente, importante para meditarmos sobre esse tema, que é um grande erro. Suicídio, grande erro. Essa entrevista, essa conversa está no capítulo 2 deste livro, capítulo chamado Depoimento, que nos diz o seguinte: aqui vai, meu amigo, a entrevista rápida que você solicitou ao velho jornalista desencarnado. Portanto, o espírito Humberto de Campos, ou Irmão X, conversa com o espírito de uma mulher. Solicitou ao velho jornalista desencarnado com uma suicida comum. Ele diz suicida comum. Não foi uma mulher que teve notoriedade, não foi uma celebridade, não foi conhecida. Uma mulher comum, dessas que a gente encontra no nosso dia a dia, como nós também somos comuns. Sabe você, diz ele, sabe você quanto eu que não existem casos absolutamente iguais? Não. Cada caso é um caso. Cada um de nós é um mundo por si só. Para nosso esclarecimento, porém, devo dizer-lhe que se trata de jovem senhora que, há precisamente 14 anos, largou o corpo físico por deliberação própria, ingerindo formicida. Ela ingeriu veneno. Mais alguns apontamentos, já que não podemos transformar o doloroso assunto em novela de grande porte. Ela se envenenou no Rio de Janeiro aos 32 anos de idade, deixando o esposo e um filhinho em casa. Ela não era pessoa de cultura excepcional do ponto de vista do cérebro, mas caracterizava-se na Terra por nobres qualidades morais. Era moça tímida, honesta, operosa, de instrução regular, extremamente devotada aos deveres de esposa e mãe. Temos aqui, então, alguns caracteres do comportamento dela. Pessoa comum, de instrução regular, então não era uma ignorante, tinha uma certa instrução. Não era famosa, era uma pessoa, digamos, do povo, tímida, mas tinha qualidades morais,
honesta, operosa e devotada aos deveres de mãe e esposa. Então ela tinha qualidades importantes. Mas nada disso a protegeu do suicídio. Nada disso criou a possibilidade dela não cometer o suicídio. Ela foi honesta, cometeu o suicídio. Ela foi devotada, esposa e mãe, cometeu o suicídio. Ela foi operosa, cometeu o suicídio. Então precisamos pensar. O que nos protege do suicídio? Porque honestidade não protege. Devotamento não protege. Instrução regular não protege. O que me protege de não cometer o suicídio? Nós chegaremos lá. E precisamos entender que existem antídotos contra o suicídio. E existem agravantes que contribuem para o suicídio. Passemos, no entanto, às suas 11 questões e vejamos as respostas que ela nos deu e que transcrevo na íntegra. As respostas que ela deu estão aqui na íntegra. Ele não tirou uma palavra, ele não acrescentou uma palavra. E essa entrevista foi solicitada por outra pessoa, alguém que estava reencarnado, solicitou ao desencarnado irmão X a entrevista. E as 11 questões foram encaminhadas por alguém ao espírito irmão X. Isso aqui é uma realidade. Isso aqui é suco de realidade. Questão 1. Pergunta. A irmã possuía alguma fé religiosa que lhe desse convicção na vida depois da morte? Tinha alguma fé religiosa que lhe desse a convicção? A certeza? Resposta. Eu seguia a fé religiosa, como acontece a muita gente que acompanha os outros no jeito de crer, na mesma situação com que se atende aos caprichos da moda. Para ser sincera, não admitia fosse encontrar a vida aqui como a vejo, tão cheia de problemas ou talvez mais cheia de problemas que a minha existência no mundo. Então a fé religiosa, a crença religiosa que ela escolheu para ela, não a protegeu, não a explicou, não deu a ela a instrução suficiente para protegê-la da escolha pelo suicídio. Nós precisamos ter uma religião, ponto. Precisamos. A religião é fundamental em nossas vidas. Não podemos passar ao largo, não podemos menosprezar a religião, não podemos bater no peito e dizer, eu não preciso de religião. Precisa. Todos precisamos. Porém, nos perguntemos, a religião que eu escolhi, e nós devemos escolher pela razão. No caso dela, ela não escolheu pela razão. Ela escolheu assim. Seguir a fé como acontece a muita gente que acompanha os outros no jeito de crer. Maria vai com as outras. Todo mundo é dessa religião. Ah, também vou nela. Mas espera. Pergunte-se, por que eu estou nessa religião? Eu estou numa religião qualquer. E nós temos o direito de escolher a que mais encaixa com o nosso jeito de ser. Legal. Mas pergunte-se, por que eu estou nessa religião? De maneira racional, razão, tá? Razão. Por quê? Segundo, essa religião preenche o que há dentro de mim. Terceira, ela responde às minhas dúvidas. Quarto, a religião que eu estou, ela me atende na proteção contra o suicídio? A religião que eu estou diz a verdade? Respondamos, melhor dizendo, a essas questões.
A religião que eu frequento responde às minhas questões e fala a verdade? Por exemplo, a religião que você frequenta diz que você é um espírito imortal? Que a vida é de continuidade? Que você está numa reencarnação, numa experiência que tem prazo para acabar? Mas que você deixa o corpo físico e no plano espiritual, que é uma outra realidade, você continuará a ser quem você é? Tua religião diz isso? Tua religião diz que a espiritualidade toda está ao nosso redor e nós não enxergamos? Tua religião diz que você, ao cometer o suicídio, continuará a ser quem você é? E que a morte não vai apagar nada? Que ao morrer não existe a questão do deixar de existir? A sua religião diz isso para você? Tua religião explica que os tais santos não são santos, são homens que procuraram fazer o bem? Que não há milagres, mas que há intervenções espirituais e há questões de magnetismo, de força de pensamento, entre outras coisas? Então nós precisamos questionar o seguinte: será que essa religião que eu frequento está dizendo a verdade? Está me auxiliando a errar menos? Essa religião que eu frequento, ela está me auxiliando a vencer todos os demônios que há dentro de mim? Ela me ajuda? Ela me ajuda a respeitar mais as pessoas? A religião que eu frequento, ela prega a fraternidade, o acolhimento, a aceitação? Ela prega o respeito social, religioso, o respeito entre as pessoas, entre as escolhas? Ela me ajuda nisso? Porque essa mulher frequentou uma religião que não auxiliou ela. Vejamos então no Evangelho segundo o Espiritismo, porque sim, o Espiritismo está acima de todas as religiões. O Espiritismo é a melhor religião, ponto. Isso não é proselitismo. Porque o Espiritismo é o cristianismo redivido, ponto. E a melhor de todas as doutrinas é o cristianismo. A melhor. Acima de todas está Cristo. Está o cristianismo, as palavras do Cristo, os ensinamentos do Cristo. E o Evangelho é o que o Cristo disse, redivido. Então o Espiritismo está acima de todas. E por que o Espiritismo é melhor? Porque o Espiritismo, vejamos aqui no capítulo 5, título Bem-aventurados os aflitos, item 17. O Espiritismo tem ainda, sob esse aspecto, um outro resultado também positivo. Ele nos mostra os próprios suicidas, vindo revelar sua posição infeliz. Qual outra religião apresenta isso? Aqueles que frequentam a essa religião. Qual outra religião mostra o sofrimento daqueles espíritos que cometeram erros que poderiam ser evitados? Qual outra religião mostra o trabalho da espiritualidade superior no auxílio de nós todos que estamos aqui? Qual outra religião mostra e explica todos os acontecimentos que estão em nossas vidas e realidades? Qual outra? Apenas o Espiritismo. Apenas o Espiritismo. Então o Espiritismo apresenta a realidade. E nos apresenta o antídoto contra o suicídio. Aqui, item 14. A calma e a resignação auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, porque o Espiritismo diz, aguenta que isso passa. E se você aguentar no futuro, você não vai passar por isso de novo. Auridas na fé no futuro,
dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e suicídio. Qual outra religião apresenta calma e resignação perante as vicissitudes da vida? Dizendo para você, calma, a vida é de continuidade. O que você vive hoje não vai durar para sempre. Se você plantar uma boa semente, você vai colher. Tudo que você fizer de bom, você recebe ali na frente. Porque a vida continua sempre, depois da experiência física. Qual outra religião diz isso? Qual outra religião consola a mãe que perdeu o filho? O pai que perdeu o filho pelo suicídio? Qual outra religião consola? Qual? Qual outra religião consola filhos, pais, pessoas que perderam outros corações queridos ou que estão em situações de sequelas físicas e encontram aqui o consolo, que é o consolador prometido por Jesus, Espiritismo? Qual outra religião consola de verdade? Não é passar pano, é consolar. É dizer, calma, você não tem um braço, você é cego, você não fala, você não ouve, você não anda. Calma, é agora só. Você vai voltar a andar, falar, ouvir, enxergar, pensar. Qual outra religião explica as condições das pessoas que têm problemas da síndrome de Down, da esquizofrenia, do Alzheimer, do Parkinson, da depressão? Qual? Da deficiência mental, da deficiência motora? Qual outra religião explica? Porque Espiritismo é religião, ponto. E explica. E qual outra religião, por fim, explica a imortalidade da alma? Porque o Espiritismo não só explica, como provou. Cientistas de renome no século XIX e XX fizeram inúmeras experiências provando a imortalidade da alma. É só você buscar, estudar, e estão tudo muito bem atestado. É só buscar. Então aqui, a religião não a protegeu. Tudo bem. São escolhas. Pergunta número 2. E ela diz, antes, só para a gente terminar. Não admitia fosse encontrar vida aqui. Então ela era materialista. Os olhos dela estavam voltados apenas para o momento ali. Casa, marido, filho, só. Não teve nenhuma outra questão mais elevada, nenhuma busca mais elevada. A vida é de continuidade. Encontrei aqui talvez mais problemas do que eu tinha lá. Queremos isso pra gente? Queremos mais problemas ou menos problemas? Se queremos menos problemas, façamos as coisas de maneira mais correta. Bom. Questão 2. Quando sobreveio a morte do corpo, sua morte do corpo físico, você ficou inconsciente ou consciente? Você tomou lá o veneno. O veneno agiu dentro do seu corpo. O veneno matou o seu corpo. Quando aconteceu isso, você apagou? Você deixou de pensar, de sentir? Você virou nada? Resposta. Bem, eu não conseguia sequer mover um dedo. Mas por motivos que ainda não sei explicar, permaneci completamente lúcida por muito tempo. Por que ela ficou lúcida, consciente, mesmo o corpo cessando a atividade física? Porque ninguém mata espírito. O espírito continua vivo. Ela sentia dor, ela sofria, ela se revirava, mas ela continuava consciente. Porque espírito não fica inconsciente. Mantenha a consciência. Pode se perturbar, mas inconsciente ele não fica.
Quem comanda esse corpo é o meu espírito. Eu estou falando porque o meu espírito está falando. Essa mão mexe para cá e para cá porque meu espírito manda para o meu cérebro, e o meu cérebro faz com que, de maneira motora, uma coordenação motora, eu faça isso. Certo? Tira agora o meu espírito daqui. Meu corpo vai tombar aqui no chão. Não vai se mexer. É o que aconteceu com ela. Ninguém engana Deus, pessoal. Suicídio é enganar Deus? É tentar enganar Deus. Você não engana Deus. Então ela continuou lúcida. Porque ela não morreu. Questão 3, pergunta 3. Quais suas primeiras impressões ao verificar-se desencarnada? Morreu. Desencarnou. Quais as primeiras impressões? Resposta. Ao lado de terríveis sofrimentos, sofrimento continuou. Então, o suicídio não cessa sofrimento. Tive um remorso indefinível que tomou conta de mim. Remorso. Ué, mas por que o remorso? Você não queria o suicídio? Por que se arrependeu? Por que está com remorso? Por que quis voltar atrás? Porque não pensou. Não pensou na consequência. Pensou só no ato. Ouvia os lamentos de meu marido e de meu filho pequenino, debalde gritando também a suplicar socorro. Ela ficou ouvindo e vendo, tudo, sem poder fazer nada. Quando o rabecão me arrebatou o corpo imóvel, tentei ficar em casa, mas não pude. Tiraram então o corpo morto, colocaram num carro, levaram embora. E ela vai junto. Tinha a impressão de que eu jazia amarrada ao meu próprio cadáver, pelos nós de uma corda grossa. Sim, ela estava atada ao corpo físico, porque existem laços que unem o perispírito, que é a casa do espírito, e o corpo físico. Está aqui, ó. Laços unem. E o laço mais importante é o cordão de prata, que é o cordão que liga corpo físico ao perispírito. É um cordão que mantém a vida do corpo físico. Quando se rompe esse cordão, o corpo físico já era. Já era. Então, ela, que tomou o veneno, ela não tem o poder de cortar nenhum laço. Ela não tem esse poder, porque ela não é Deus. Quando eu tenho a morte natural, o laço se desfaz. O cordão se desfaz. E os pequenos laços também. Muitas vezes de maneira natural, outras vezes com a intervenção de equipes que cuidam da etapa desencarne. Existem equipes espirituais que cuidam só disso, que vão aos hospitais, às casas e fazem o desenlace do espírito junto ao corpo. Não é o caso dela. Ela não teve equipe, não foi natural, portanto o laço continuou ali segurando ela. Vem aqui. Você acha que vai ficar longe? Não vai. O corpo, sim, acabou. Porque ela destruiu o corpo. Ela destruiu toda essa parte interna aqui do sistema. Digestivo, estômago, esôfago, intestino. Ela destruiu. Garganta. Voltará a reencarnará com seríssimos problemas na área digestiva, respiratória, que ela destruiu, ela tomou um veneno. Formicida ela tomou. Destruiu. Tem consequência, vai ter que pagar esse débito. Ou seja, viver com um problema onde não tinha, ela não tinha nenhum problema. Ela causou a ela um problema para o futuro. Então o laço retém ela. E ela diz, jazia amarrada no meu próprio cadáver pelos nós de uma corda grossa. E é isso mesmo. Sentia em mim
sentia em mim, num fenômeno de repercussão, que não sei definir, todos os baques do corpo no veículo em correria. Ela sentia bater o corpo, porque ela estava ali, junto ao corpo. Ela não se desprendeu. Atirada com ele a um compartimento do necrotério, chorava de enlouquecer. Então, notemos que ela vai piorando. Primeiro ela enlouquece, comete o suicídio. Nota que está presa ao corpo, vê o sofrimento de todos. Filho, marido. O corpo é levado num saco, dentro de um carro, colocado num compartimento no necrotério. Ela vai piorando, ela vai enlouquecendo cada vez mais. Chorava de enlouquecer, natural. Depois de poucas horas, notei que alguém me carregava para a mesa de exame. Não para. Notemos que não para o sofrimento. Ela se colocou aí. Via-me desnuda, ficar nua, de chofre e tremi de vergonha. Ué, ela não precisava passar por isso. Ela fica nua, sem roupa. Mas a vergonha fundiu-se no terror que passei a experimentar ao ver que 2 homens moços me abriam o ventre sem nenhuma cerimônia, embora o respeitoso silêncio com que se davam a pavorosa tarefa. Olha que beleza. Ela notou abrir o tórax para retirar tudo que estava ali dentro. E ela junto ali. É um filme de terror? É um filme de terror. Não sei o que me doía mais, se a dignidade feminina retalhada aos meus olhos ou se a dor indescritível que me percorria a forma em meu novo estado de ser, quando os golpes do instrumento cortante me rasgavam a carne. Mas o martírio não ficou nesse ponto. Continua. A dor, o martírio. Por que esse martírio? Porque ela escolheu. Ninguém colocou ela lá. Porque eu, que horas antes me achava no conforto do meu leito doméstico, um dia antes do suicídio, onde ela estava? Em casa com o marido, com o filho, comendo, se divertindo, ou triste, ou discutindo, ou conversando, ou assistindo TV, ou ouvindo música, enfim. Ela não estava nessa situação terrível, dramática, que ela se colocou. Tive que aguentar 2 duchas de água fria nas vísceras expostas. Eu nem sei o que é isso. Que dor é essa? Que sofrimento é esse? Como se eu fosse um animal dos que eu vira morrer quando menina no sítio de meu pai. Então, clamei ainda mais por socorro, mas ninguém me escutava nem me via. E é assim. Suicídio não tem troféu. Não adianta chorar, rezar, reclamar, xingar, se revoltar. Ninguém auxilia um suicida até que ele mereça, até que seja a hora. Não chegando a hora, não é auxiliado, fica por si mesmo. Eu te dou a vida, te dou o corpo, te dou uma família, uma casa, te dou uma estrutura, te dou o cérebro, te dou olho, te dou língua, boca, ouvido, te dou todo um trabalho do corpo físico para que você possa desempenhar sua função no máximo, performance máxima. E você pega tudo isso e joga no lixo. Ok. É o que a vida fala, é o que Deus fala. Ok. Tá certo. Agora fica por você mesmo. Pergunta 4. E você recorreu à prece durante o sofrimento? Resposta. Sim, mas orava à maneira dos loucos desesperados,
sem qualquer noção de Deus. Achava-me em franco delírio, delírio de angústia, atormentada por dores físicas e morais. Físicas, porque sim, a dor continua no plano espiritual, não é só do plano físico. E aí a dor moral, que ela não precisava estar ali. Além disso, para salvar o corpo, que eu mesma destruíra, a oração era um recurso de que lançava a mão, mas muito tarde. Se ela tivesse orado antes do evento, da escolha, do assassinato, do autoassassinato, talvez tudo tivesse mudado. Mas não. Orar depois que o leite foi derramado, esquece. O leite já derramou. Derrubou o balde. Meteu o pé no balde. Esquece. Agora, antes é importante. Tem um pensamento ruim? Ora. Mas não como loucos desesperados. Não exigindo a presença de Jesus, de Deus ou de quem quer que seja. Apenas ora e pede. Auxilia-me, Senhor. Auxilia-me. O auxílio vem. Mas eu tenho a fé, que eu entendo que o auxílio vem e eu aceito, eu acredito, porque a fé move montanhas. Se nós tivermos a fé do tamanho de uma mostarda, diremos à montanha, sai daqui e vai para lá, e a montanha vai. Nós não temos a fé do tamanho de uma mostarda. Nós não temos. Porque a gente ora quando a gente está com cólica. Mas quando a gente está saciado, esquece a oração. A gente quer que nos auxiliem. Mas nós não auxiliamos quando estamos bem. Então é questão de refletir só isso. 5. Encontrou amigos ou parentes desencarnados em suas primeiras horas no plano espiritual? Resposta. Hoje sei que muitos deles procuravam auxiliar-me. Hoje sei. Depois que ela... Porque aqui, nessa entrevista, não é quando ela estava recém-desencarnada. Essa entrevista se dá depois que ela foi resgatada, que ela passou por um tempo de melhoria, cuidados, para depois dizer o que ela está dizendo aqui. Então, hoje sei que muitos deles procuravam me auxiliar, mas inutilmente. Por que inutilmente? Porque a minha condição de suicida me punha em plenitude de forças físicas. A força física do corpo físico estava lá. Precisamos entender o seguinte. Quando a gente reencarna, a gente recebe uma cota de fluido vital. É o combustível do tanque, do automóvel. Eu tenho aqui, no meu corpo, um tanque, que é o meu corpo. E eu recebi o fluido vital. Esse fluido vai durar 82 anos. 82 anos. É a força física, a plenitude das forças que ela diz aqui. Eu tenho 82 anos de combustível. Cometo o suicídio com 50 anos. Sobra 32 anos de combustível. Fica no corpo. É o que ela diz aqui. O corpo está cheio de energia. Cheio. Mas essa energia é dela. Vai ter que ficar queimando essa energia. A gente não consegue por nós mesmos nos desfazer desta energia. As energias do corpo abandonado, como que me eram devolvidas por ele, e me achava tão materializada em minha forma espiritual, quanto na forma terrestre. Aquela energia, que é o fluido vital, e o fluido vital só há para os que estão aqui no plano físico, ele materializa.
Por isso que um espírito, quando ele vai se materializar, ele pega a ectoplasma de quem está no plano físico. O ectoplasma é uma substância derivada do fluido vital. Mas tem que estudar para saber essas coisas, né? A sua religião te explica isso? Porque o Espiritismo nos explica isso. Ectoplasma, fluido vital, o laço, cordão de prata, os chakras, que também são laços que nos unem, corpo e espírito. Sua religião explica isso para ti? Pensa aí. Sentia-me completamente sozinha, desamparada. Ué, porque quis, né? Porque quis. Estou desamparado sozinho. Por quê? Ah, porque eu escolhi. Então, senta agora e deita na cama que você fez. Questão 6. Você assistiu ao seu próprio enterro? Meu Deus. Isso é uma loucura, né? Resposta. Com o terror que o meu amigo é capaz de imaginar. Ela ficou retida ao corpo. Então vamos fazer toda a trajetória. Ela bebe o veneno, destrói o corpo cai na cozinha. O filho vem, chora, grita, esperneia, o marido vem, se desespera, todo mundo se desespera e ela assistindo. Ela deitada, vendo todo mundo, ela querendo falar e ninguém ouvindo ela. Os profissionais do necrotério, esse pessoal que trabalha com isso, retira ela, coloca no carro, ela acompanha tudo, ela vai para o necrotério, ela vai para uma sala, abrem ela fica nua, cortam ela, retiram as vísceras, ela vai ver. Jogam ducha de água e ela vai acompanhando. Colocam ela num caixão, colocam ela para ser velada, colocam ela lá no próprio cemitério, descem o caixão, ela acompanha tudo. Ela está dentro do caixão. Ela vê jogarem terra. Olha que sensação gostosa, né? Ela sentiu? Olha que delícia. Vai jogando terra. E a luz que ela observa vai ficando escura, 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 escura. Quer passar por isso? Na íntegra as palavras dela aqui. Na íntegra. Pergunta 7. Não havia espíritos benfeitores no cemitério? Você estava abandonada, ninguém veio te ajudar? Resposta. Sim, mas não poderia vê-los. Estava mentalmente cega de dor. Aí ela foi numa escalada de loucura, né? Senti-me sob a terra, sempre ligada ao corpo, como alguém a se debater num quarto abafado, lodoso e escuro. Olha o sentimento que ela sentiu. Nos coloquemos no lugar dela. Eu enlouqueceria. Eu enlouqueceria. Um quarto abafado, lodoso e escuro. Um dia antes ela estava num quarto confortável. Uma semana antes ela estava num quarto confortável. Ela se colocou num quarto abafado, lodoso e escuro. Questão 8. O que aconteceu em seguida? Então você está debaixo da terra. O que aconteceu? Até agora não consigo saber quanto tempo estive na cela do sepulcro, seguindo hora a hora a decomposição de meus restos mortais. Ela então vivenciou isso. Houve, porém, um instante em que a corda magnética cedeu e me vi libertada. O cordão fluídico se desfez. Livrou-se então aquele aprisionamento corpo-perispírito. Pus-me de pé sobre a cova. Reconhecia-me fraca, faminta, sedenta e dilacerada.
não havia tomado posse de meus próprios raciocínios. Ela viveu um calvário, um martírio até aí, né? Finalmente ela está fora da sepultura. Mas está fraca, com fome, com sede e dilacerada. Ela ficou muito tempo lá junto ao corpo. É claro que ali, debaixo da terra, ela alternava consciência com inconsciência. Apagava e acordava, apagava e acordava. Então até aqui, uma história de terror. Mas veja o que acontece agora. Não havia tomado posse de meus próprios raciocínios quando me vi cercada por uma turma de homens que mais tarde vinha saber serem obsessores cruéis. Então vai piorando. Porque ela foi uma suicida. Deram-me voz de prisão. Um deles me notificou que o suicídio era falta grave. E é a pior de todas. Pior. Pior falta, suicídio. Segunda pior falta, homicídio. Que eu seria julgada em corte de justiça e que não me restava outra saída senão acompanhá-los ao tribunal. Então ela foi sequestrada. Porque existe um mundo espiritual que a gente não enxerga, mas que ele está ativo e ele intermeia o plano material. Se você for no cemitério, você não vai ver o que aconteceu com ela, mas acontece no cemitério o que aconteceu com ela. Acontece. Os livros nos contam, os médiuns nos contam, os espíritos nos contam. Basta ter um pouquinho de razão, inteligência e boa vontade para buscar essas informações. Obedeci, e para logo fui por eles encarcerada em tenebrosa furna, onde pude ouvir o choro de muitas outras vítimas, não tinha só ela. Esses malfeitores me guardaram em cativeiro, abusaram de minha condição de mulher, sem qualquer noção de respeito ou misericórdia. Só piorou. Ela foi vilipendiada. Ela foi. Somente após muito tempo de oração e remorso. Olha ele aqui de novo. Remorso. E oração, mas não aquela oração do começo, uma outra oração. Obtive o socorro de espíritos missionários que me retiraram do cárcere depois de enormes dificuldades a fim de me internarem num campo de tratamento. A literatura espírita, a biblioteca espírita, está cheia de relatos como esse. De equipes que descem ao umbral, que vão resgatar espíritos encarcerados, espíritos que passaram tempos encarcerados, presos aos corpos em decomposição. N casos. Muita literatura espírita que trata disso. Há muita literatura. Então, basta buscar. A sua religião explica isso? Questão 9. Por que razão decidiu se matar? Aí vem a pergunta. Por que você fez isso? Valeu a pena? Resposta. Ciúmes de meu esposo, que passara a simpatizar com outra mulher. Tem cabimento isso? Estou com ciúmes, vou me matar. Ciúmes. Vejamos a questão 933. Se o homem ou se a mulher frequentemente é o artífice de seus sofrimentos materiais, não ocorre o mesmo com sofrimentos morais? Vimos aqui, né? Artífice é aquele que produz por si mesmo. Então ela produziu sofrimentos para ela mesma. Foi isso?
Então ela produziu sofrimento físico. Ocorre o mesmo com o sofrimento moral? No caso dela, sofrimento pelos ciúmes? Resposta. Mais ainda, porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, são independentes da vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, em uma palavra, são torturas da alma. Então ela era uma pessoa que se auto-torturava por causa dos ciúmes. Pergunta 10. Julga que sua atitude lhe trouxe algum benefício? O que você ganhou com isso? Resposta. Apenas complicações. Após 6 anos de ausência, ferida por terríveis saudades, obtive permissão para visitar a residência que eu julgava como sendo minha casa no Rio de Janeiro. Tremenda surpresa! Em nada adiantara o suplício. Ela diz, em nada adiantara o suplício. Meu esposo, moço ainda, necessitava de companhia e escolhera para sua segunda esposa a rival que eu abominava. A mulher pela qual ela tinha ciúmes tornou-se esposa do marido. Porque ela cometeu o suicídio. Ele e meu filho estavam sob os cuidados da mulher que me suscitava ódio e revolta. Sofri muito em meu orgulho abatido. Desesperei-me. Auxiliada pacientemente, contudo, por instrutores caridosos, adquiri novos princípios de compreensão e conduta. Vou repetir. Novos princípios de conduta e compreensão. Estou aprendendo agora a converter aversão em amor. Comecei procedendo assim por devotamento ao meu filho, a quem ansiava estender as mãos, e só possuía anular as mãos dela, habilitadas a me prestarem semelhante valor. A pouco e pouco, notei-lhe as qualidades nobres de caráter e coração, e hoje a amo deveras por irmã de minha alma. Como pode observar, o suicídio me intensificou a luta íntima e me impôs de imediato duras obrigações. Aquela que para ela era rival tornou-se irmã da alma. Notei-lhe as qualidades nobres de caráter e coração e hoje a amo. Que transformação linda! Que exemplo é esse? Essa mulher que errou ao escolher o suicídio transforma-se internamente. Luta íntima é o que todos nós temos. Aliás, nós só temos isso. Nós só temos e devemos nos preocupar com as lutas íntimas. Porque o que está fora, está fora. E cuidaremos do que está fora cedo ou tarde. O que está fora, vamos resolver de alguma maneira. Mas é o menos importante. O mais importante é o que está dentro de mim. Minha luta íntima. E o luto contra o quê? Que há dentro de mim? Que tem me convidado à luta. Ela se transformou. Ela sentia ódio e revolta. Ódio e revolta. Mas aos poucos, pacientemente, através de instrutores caridosos, ninguém faz nada sozinho, adquiri princípios novos de compreensão e conduta. É o que a gente precisa. Princípios novos de conduta e comportamento.
Vamos fazer uma análise do nosso comportamento e da nossa conduta. Ele está seguindo os preceitos do cristianismo? Se não estiver, muda. Muda. Porque apenas quem segue os preceitos e pratica cristãos evita quedas como essa. Apenas. Fugir disso é fugir da batalha e cair no erro do passado. E a última pergunta é: que aguarda para o futuro? O que você espera para o futuro? Porque ela deu uma lição agora em todos nós, hein? Ela deu uma lição. Porque será que eu teria o comportamento dela? Será que eu aceitaria um outro na minha casa, com a minha esposa, com a minha filha, com o meu filho, com a minha noiva, com o meu noivo? Eu aceitaria? E mais, eu auxiliaria esse ou essa que tomou o meu lugar de maneira amorosa, fraternal, caridosa, indulgente? Ela sai da lama e vai para a luz. Sai da sombra e se eleva à luminosidade. E nós? Eu tenho essa capacidade de aceitar o outro que vai ocupar o meu lugar e ficar do lado dele e auxiliar ele e ser um parceiro dele ou dela? Minha interrogação. Que aguarda para o futuro? Resposta: tenho fome de esquecimento. O que é a reencarnação, amigos? Amigas? Esquecimento. Você se lembra da tua experiência de 100 anos atrás? De 200? De 300? De 400? De 500? De 600? De 700? De 800? De 900? De 1000 anos atrás? Não. Porque reencarnação é esquecimento, é isso que ela quer. Fome de esquecimento. Ela quer esquecer o que ela fez. Porque aquilo cutuca, né? Ai, cacete. E tenho fome de paz. Reencarnação é paz. Não é paz? Você se lembra dos erros que você cometeu há 100 anos atrás? Você se lembra desses paupérios que você cometeu há 200 anos atrás? Eu me lembro dos assassinatos que eu cometi há 500 anos atrás? Não. Então é paz. Trabalho de boa vontade em meu próprio burilamento. Trabalha mesmo, né? E qualquer que seja a aprovação que me espere, nas corrigendas que mereço, rogo a compaixão divina. Me permita nascer na terra outra vez, quando então conto retomar o ponto de evolução em que estacionei, para consertar as terríveis consequências do erro que cometi. Vai ter que voltar, vai ter que corrigir, vai ter que refazer a M gigante que você fez. Eu também. Graças a Deus que temos essa chance, né? Imagina se não tivéssemos. E irmão X finaliza dizendo: aqui, meu caro, termina o curioso depoimento que figurei na posição de seu secretário. Ele só anotou. E mandou de volta para quem pediu essa entrevista. Antes de eu finalizar, tem mais um parágrafo. Vamos rapidamente à seguinte questão. Se você está com pensamentos ruins, em depressão, em ansiedade, em medo, em angústia, pega o seu celular, pega o seu telefone, coloca 188 e liga. 188. 188 é o telefone do Centro de Valorização da Vida, CVV. Liga.
Do outro lado da linha, alguém vai pegar o telefone e vai dizer: CVV, bom dia, boa tarde ou boa noite. E você fala o que você sente. Fala, põe para fora. Não se identifique, não fale seu nome, sua idade, de onde você fala, seu telefone, nada. Do outro lado, o voluntário não consegue identificar. Portanto, a ligação é sigilosa, privativa e anônima. Fale. Não quer falar? Entra no site cvv.org.br, clica em e-mail, manda um e-mail, escreve: estou angustiado, estou triste, desesperançoso, não tenho trabalho, não tenho isso. Põe para fora. Tira o que está dentro, coloca para fora. Quase sempre uma conversa já resolve. Quase sempre. Se precisar de 2 conversas, ligue 2 vezes. A ligação é gratuita. Precisar de 1000 conversas, ligue 1000 vezes. CVV. Centro de Valorização da Vida. Para encerrar, sinceramente não sei por que você deseja semelhante entrevista com tanto empenho. Irmão X diz isso. Se é para curar doentia ansiedade em pessoa querida, inclinada a manter-se, é possível que você alcance o objetivo almejado. É para alguém que quer o suicídio essa entrevista? Talvez alcance o objetivo. Quem sabe? O amor tem força para convencer, e instruir. Mas, se você supõe que esta mensagem pode servir de instrumento para alguma transformação na sociedade terrena, atenção agora. Se você chegou até aqui, e a maioria não vai chegar até esse minuto desse vídeo, a maioria já desistiu, a maioria já parou. Então atenção agora. Se você supõe que esta mensagem, esse estudo aqui, pode servir de instrumento para alguma transformação na sociedade terrena, sobre os alicerces da verdade espiritual, que é isso aqui, não estou muito certo quanto ao êxito do tentame. Digo isso porque, se eu estivesse aí, irmão X, se eu estivesse aí, no meu corpo de carne entre o frango assado e o café quente, e se alguém me trouxesse a ler a presente documentação, sem dúvida, que eu julgaria tratar-se de uma história da carochinha, né? É isso mesmo, pessoal? Essa é a atitude que a gente tem que ter perante esse relato? Diz para mim. É uma história da carochinha? É mentira? Todo esse sofrimento, toda essa transformação, toda essa vivência e experiência que aqui está sendo entregue em nossas mãos pelo plano mais alto, é a história da carochinha? É isso. Fica a reflexão para cada um. Suicídio não resolve, é um grande erro. Campanha permanente contra o suicídio. Diga não a esse terrível erro. Obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.